Olá, queridos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Que bom estar de volta com vocês nos Minutos com Deus. Que a alegria do Senhor nesse dia seja sua força. Eu me chamo Bárbara, faço parte da missão Tocando Céu e vamos dando sequência ao nosso estudo de Gênesis. Hoje, partilhando com vocês sobre um cenário que Gênesis vem nos trazer, que é sobre a famosa Torre de Babel. Por que famosa? Porque é uma polêmica. Babilônia, foi considerada aí a cidade orgulhosa. Mas eu queria que depois, com calma, vocês pegassem Gênesis 11, que vocês lessem. Primeiro, eu queria trazer para você que dizer que a Bíblia não tem ali a finalidade de falar sobre a criação das línguas, aonde surgiu o inglês, o francês, o espanhol, não. Não se atente a isso não, tá? Hoje eu queria trazer para você a verdade religiosa dessa palavra, porque com o povo babilônico nós temos muito de extrair aprendizado. Tá? As torres, queridos, que eram formadas lá na Babilônia, elas tinham ali uma finalidade, elas eram torres muito altas, aonde eles acreditavam que no cume dessas torres existiam deuses. Então o povo babilônico, eles cultuavam aí outros deuses, mas o maior dos deuses que eles cultuavam eram eles mesmos, porque eles queriam ser mais que Deus, eles se achavam mais que Deus, Era um povo soberbo, prepotente, que não se curvava, que não abaixava a cabeça, que se achava certo em tudo que fazia. E era um povo que tinha dificuldade, de respeitar hierarquias, de reconhecer que a maior hierarquia era Deus. Era um povo que tinha dificuldade de viver os princípios de Deus, de seguir regras, mas era um povo que gostava muito de fazer regras. Então você imagina, um povo que cada um ditava as suas regras. Isso vira bagunça, isso gera confusão. Se nós pegarmos lá Gênesis 11 no início, vem dizer que no princípio eles falavam a mesma língua, eles tinham uma unidade, eles tinham comum acordo no que diziam. Mas no final de tudo eles começaram a se perder. Porque cada um falava uma coisa, cada um ditava uma regra, dava uma ordem, era muita gente mandando e pouca gente obedecendo. E aí Deus olha para todo esse cenário e faz com que eles mesmos se percam na própria soberba. E eles começaram a se desentender um com o outro, porque ele já não concordava mais com o que o outro dizia. E aí a Babilônia começa a se dividir. E aí começa a divisão do povo babilônico. Mas qual é a verdade religiosa que a gente precisa trazer para a nossa vida? Meus irmãos, quantas das vezes nós temos um pouco de Babilônia dentro de nós? Quantas das vezes nós nos achamos os certos, A gente acha que está todo mundo errado. Nós muitas das vezes nos colocamos em oração, somos capazes de falar, Senhor, muda tal pessoa, mas somos incapazes de olhar para o espelho e reconhecer que nós muitas das vezes somos o errado. Isso é soberba. E quantas das vezes a gente não sabe reconhecer o nosso erro? Quantas das vezes nós somos orgulhosos, prepotentes, olhamos nas pessoas altivas, temos o nosso nariz em pé, só sabemos olhar a pessoa de cima. E isso gera em nós um afastamento de Deus. E isso que aconteceu com o povo babilônico, E muitas das vezes, meus irmãos, a gente faz da nossa casa um território da Babilônia. Sabe por quê? Quantas das vezes dentro da nossa casa é muita gente mandando? Quantas das vezes na nossa casa a gente não consegue falar a mesma linguagem? É o marido que fala uma coisa, a esposa que fala uma coisa e a criança que fica no meio olhando para o pai, olhando para a mãe, sem saber qual ordem ali seguir, não é verdade? Já vi isso em muitas casas, em muitas famílias. Quantas das vezes o marido tem dificuldade de dialogar com a sua esposa porque eles não falam ali a mesma linguagem, eles não vivem numa comum unidade, Quantas das vezes nós temos dificuldades até de viver hierarquias, sabe? Nós que somos profissionais, que trabalhamos fora, nós temos dificuldade de receber ordens no nosso trabalho. Não, eu não vou receber ordem dessa pessoa porque ela sabe menos que eu, ou ela tem menos idade que eu sou mais experiente.
E às vezes a gente vai se tornando aí parte de um povo babilônico. Quantas das vezes na nossa casa a gente tem dificuldade de reconhecer hierarquia? Sabe, meus irmãos, hoje são as crianças que ditam regras dentro de casa. São elas que dizem assim: vou tomar banho a hora que eu quero, vou comer a hora que eu quero, vou dormir a hora que eu quero. E mãe e pai já perdeu a voz. Então, assim, a gente tem criado os nossos filhos transmitindo para eles essa dificuldade de reconhecer hierarquia. Quantas das vezes a mulher não sabe se colocar no seu devido lugar? Hoje em dia nós temos muitas mulheres que querem ser como homens. E isso leva casamento a ruínas. A palavra de Deus vem falar o quê? Mulher, seja submissa ao seu marido. A gente precisa começar a dar espaço para os homens. Muitas das vezes eu vejo mulheres falando assim: poxa, mas o meu marido tem uma dificuldade, sabe, de ter voz na minha casa. Tem dificuldade não, mulher de Deus, é porque você fala tanto. É que muitas das vezes nós falamos tanto que não damos nem oportunidade dele ter voz. Então a gente precisa saber nos colocar no nosso lugar. Sabe esse empoderamento? Eu sou uma mulher empoderada. Amada de Deus, eu queria falar uma coisa para você nesse dia. O empoderamento, ele veio com uma finalidade. E no início era até uma finalidade boa, tá? Sendo que depois veio distorcendo o assunto. E o empoderamento nada mais que eu quero ser o homem. Eu quero ter a mesma liberdade, a mesma voz que o homem. Não, mulher é mulher, homem que é homem. E eu não falo só para as mulheres, não. Eu falo também hoje para os homens. Homem de Deus começa a ter um posicionamento. Quantos homens são autoritários? Homens que confundem autoritarismo com autoridade. Então nós precisamos, sabe, ter essa sensibilidade de reconhecer, sabe, porque senão o cenário da nossa casa vira uma bagunça, assim como foi com Babilônia, e o final de tudo, a divisão. Casamentos aí são ruínas, famílias se separando, por quê? Porque tem essa dificuldade de cada um se colocar no seu lugar e de reconhecer uma única voz. Nós precisamos dar espaço mais para Deus. Nós precisamos fazer com que a nossa família fale a mesma coisa. Não é cada um falando uma coisa não, porque senão fica todo mundo muito perdido e aí a gente começa a perguntar para Deus aonde está Deus nisso tudo? E a gente fica confuso. É uma confusão total. Hoje Deus quer chamar a mim e a sua atenção. Precisamos nos posicionar. A gente não pode fazer da nossa vida, da nossa casa, um cenário de Babilônia. A gente precisa olhar para aquele povo que errou e não fazer igual. Que possamos buscar a nossa Jerusalém. Então fica aí o nosso alerta. Que a alegria do Senhor nesse dia seja a sua força, que você possa refletir em cima dessa palavra. E que você possa pedir essa sensibilidade ao Espírito Santo, né? De reconhecer, diminua-me eu, para que tu cresças, Senhor. Quantas das vezes a gente nos coloca em oração e a gente quer ditar as regras para Deus. Mas lembra, quem dá a última palavra não somos nós. Quem dá a última palavra é o Senhor. Não sejamos como Babilônia, mas que sejamos como filhos que seguem a um pastor. Fica com Deus e até breve, galera. Tchau, tchau.